Mas eu fico feliz de ter a casa cheia para receber o professor Pedro Niasquim Neto, que é do Instituto de Biociências, Departamento de Zoologia, certo? E ele é especialista em entomologia e cuida dos insetos, a especialidade dele, besouros, né? Apesar de trabalhar também com aranhas e outros insetos, né? Bom, o que interessa para a gente? Para quem não conhece a disciplina toponímia, essas aulas estão abertas inclusive vão ser transmitidas no nosso canal lá do YouTube da faculdade, porque trabalhar com nomes de lugares, nomes gerais e nomes de pessoas é muito mais do que mera curiosidade, como muita gente pensa, né? Então, os alunos que têm a oportunidade de fazer as 4 disciplinas durante 2 anos percebem que existe uma série de possibilidades de trabalho, tanto tendo o nome como objeto, como ferramenta, como é o caso do professor Pedro. Então, gentilmente, ele aceitou o convite, e a professora Marli também, até porque nós vamos trabalhar juntos uma disciplina dele lá, né, uma aula aberta de pós, não é isso? No mês de novembro. Então, eu resolvi participar e abusei da boa vontade dele para vir falar com a gente. A abordagem do convidado é livre, né? Ninguém aqui é especialista em nomes, ele vai falar o que o nome é importante dentro da área dele, para que serve o nome, como é que o biólogo lida com o nome de uma maneira geral, né? Ok? Professor, são todos seus. Mais uma vez, muito obrigada. Se quiser fazer uma apresentação melhor, falar um pouquinho sobre o seu trabalho, tá bom? Obrigada, Jorge. Obrigado. Bom, boa noite. Boa noite. Então, meu nome é Pedro, sou professor lá da Zoologia, do IB, lá em cima. Falei com a Patrícia, que trabalha com a parte de nomenclatura, pensando, né, na parte de letras, e a gente lá na biologia, a gente também trabalha com nomenclatura quando a gente dá nome aos organismos. Então, a gente tem uma disciplina na pós-graduação que é sobre como a gente fazer a classificação, como organizar os organismos, e uma das coisas que a gente fala é de nomenclatura zoológica, lá nesse nosso curso de pós-graduação. E uma das coisas que a gente nota, tanto dos alunos e mesmo a gente, uma dificuldade, vários desses nomes eles precisam ser latinizados, vários usam radicais gregos. Então a gente os alunos sentem falta de entender como é que funciona, né, a parte de letras. Então, por causa disso, a gente contactou, né, o professor Mário, a professora Patrícia e a professora Marli, né? Então, este ano eles vão dar uma palestra lá sobre latim e grego, né, nessa nossa disciplina, e a Patrícia aproveitou, então, que a gente está aumentando a conexão entre os 2 institutos, né? Então eu vim falar um pouquinho de nomenclatura zoológica, mas para vocês entenderem quais são as regras e qual é a motivação, como que os biólogos pensam para dar nomes à diversidade de organismos que a gente tem. Bom, então existe o que a gente chama de nomenclatura biológica. A função da nomenclatura biológica é dar nome aos organismos, de forma que a gente organize essa diversidade biológica de forma que as pessoas saibam ao que eu estou me referindo, facilitando a comunicação. Tá? Vou falar algumas coisas que para o pessoal de letras é meio que óbvio, né? Mas a nomenclatura, dar nomes às coisas, isso é intrínseco do ser humano, né? Deve ter começado lá no início, né? Quando apareceu a espécie humana, as pessoas começaram a se comunicar, e a comunicação é importante na evolução do ser humano. É por isso que a gente tem cérebro grande, né? Assim, a comunicação é uma das coisas relacionadas com isso, a socialização. Então, no começo, provavelmente, existiam palavras simples, né? A comunicação era um número muito pequeno de expressões, e em relação à diversidade biológica, provavelmente ali no início, as pessoas se comunicavam identificando os organismos que elas comiam, os organismos que as comiam, né? Então, eu tenho que evitar determinados organismos que são perigosos e outros eu vou lá me alimentar.
por exemplo, animais e, por exemplo, plantas. Né? As plantas que eu posso comer, as plantas que são venenosas e assim por diante. Posteriormente, então, a gente tem o aparecimento da linguagem, da comunicação, facilitou, né, essa descrição da diversidade com a comunicação oral, e posteriormente houve uma comunicação escrita. Essa comunicação escrita ela é super importante, porque não só a gente pode passar as informações para quem está mais longe da gente, a gente pode registrar aquilo, pode enviar por carta, pode deixar escrito e outra pessoa vem e lê o que a gente fez, e fora espacialmente, também temporalmente, a gente consegue transmitir aquela informação por diversas gerações. Então, do ponto de vista da biologia, existe um termo que vocês conhecem aqui na Letras também, que é taxonomia. O termo tem a mesma origem, taxonomia ou taxionomia, do grego, então, né? Taxis é classe, a ordem, nomos é a lei, então é uma forma, são as regras que a gente usa para organizar a diversidade biológica. No latim a gente tem também um nome semelhante, que seria sistemática. Na biologia existe uma briga, tem gente que fala que sistemática e taxonomia são sinônimos, tem gente que fala que a taxonomia está inserida na sistemática, mas se a gente for olhar as origens, o significado é basicamente o mesmo. Seria então como a gente ordena a nossa diversidade biológica. E nesse sentido existe um termo importante que é o termo taxon. Taxon é qualquer grupo biológico que eu esteja falando, ele é um taxon. Uma espécie é um taxon, um gênero, uma família, um filo, né? São vários agrupamentos de níveis hierárquicos diferentes e cada um deles vai ser um taxon. Um taxon é qualquer grupo de organismos que eu possa dar um nome a eles, de novo, para facilitar a comunicação. Quando eu falo de nomenclatura biológica, então na verdade a gente tem 3 regras de nomenclatura biológica, 3 códigos internacionais: o zoológico, o botânico, que é das plantas, e o bacteriológico. Eles são independentes, na verdade eles começaram mais ou menos no mesmo tempo, então tem mais... Em essência eles são semelhantes, mas cada um deles é independente, tem as suas regras próprias. Cada um deles tem as regras e cada um deles tem também recomendações. Então as regras a gente tem que seguir, as recomendações a gente tende a seguir para que quando eu fale um nome, por exemplo, uma família hominídea, se eu falar o termo hominídea, todos os zoólogos vão saber que isso é uma família, por causa da terminação. O objetivo, então, dos códigos internacionais é manter uma unidade, uma estabilidade dos nomes. Então, quando a gente fala em código internacional, ele realmente é internacional. Qualquer pessoa, em qualquer idioma, tem que seguir essas regras. Tá? Então, falando genericamente de nomenclatura biológica, agora eu falo de nomenclatura zoológica, que é com o que eu trabalho. Então, existem 2 coisas chamadas ECZN, o Código Internacional de Nomenclatura Zoológica e a Comissão Internacional de Nomenclatura Zoológica. A Comissão Internacional ela estabelece o código, tem discussões para ver se o código vai ser mudado ou não, ela publica o Código Internacional e sempre que existem dúvidas de nomenclatura, são solicitadas discussões e a Comissão Internacional decide se vai haver mudança ou se não vai haver alguma mudança solicitada, por exemplo. Hoje em dia, o que a gente utiliza é a 4ª edição, a 4ª edição, que ela levou basicamente uma década para se discutir, para definir como seria essa nova edição. Em 1999 ela foi fechada e ela passou a ser válida a partir do dia 1º de janeiro do ano 2000. Ela existe impressa e também existe disponível online.
E os códigos internacionais, eles são bilíngues, eles são em inglês e em francês. Então, se vocês pegarem o impresso, ele é bilíngue página a página. Então, o lado esquerdo é em francês, o lado direito é em inglês. O ponto de partida da sistemática, da taxonomia, da nomenclatura zoológica é considerado a 10ª edição de uma publicação chamada Sistema Naturae, que foi feita por um pesquisador chamado Linnaeus. Provavelmente vários de vocês já ouviram falar. Então, o Linnaeus, ele era botânico, ele trabalhava com plantas e ele publicou 9 edições anteriores do Sistema Naturae, só com plantas, e na 10ª edição ele resolveu incorporar animais também, e ele descreveu várias das espécies que a gente conhece até hoje, gêneros e espécies. Quem descreveu foi o Linneu, e uma das coisas importantes para a sistemática é a utilização, então, de um binômio como nome de espécies. Por exemplo, nossa espécie é Homo sapiens. É um binômio, gênero Homo, epíteto específico, sapiens no nosso caso. Então, esta foi a principal novidade do Sistema Naturae, que passou para a sistemática zoológica a partir daí. Tá? Bom, falando como a professora Patrícia falou, se vocês tiverem dúvidas, podem me interromper. Então, este daqui é um bichinho. Eu trabalho na zoologia, eu trabalho com artrópodes, trabalhei com alguns aracnídeos, com comportamento, e trabalhei bastante com besouros, principalmente em taxonomia e sistemática. Então, esse é um dos bichinhos que eu trabalho. É um besourinho, ele tem 3 milímetros de comprimento, e a esta espécie, que tem o nome de gênero de soquetos, espécie vanini, Soquetus vanini, eu que descrevi em 1991. Então, normalmente, quando a gente fala de uma espécie, a gente tem o nome do gênero, o nome da espécie, o nome do autor e a data de publicação daquele nome. Quando a gente está fazendo um trabalho escrevendo, geralmente a primeira vez que aquele nome científico aparece, a gente coloca ele por extenso. Depois, para não ter que ficar escrevendo o nome do gênero inteiro toda vez e ocupar espaço, a gente pode abreviar o nome de gênero. Então, a primeira vez eu falo de Soquetus vanini, depois no resto do texto eu falo simplesmente de vanini. O que eu não posso fazer é usar simplesmente vanini. Em biologuês, toda espécie é um binômio. Eu não posso falar só o epíteto específico sem me referir ao gênero. Então, esta espécie aqui tem todos esses nomes associados a ela. Então, dentro do reino animal, a primeira grande divisão são os filos, e ela pertence ao filo artrópoda dos artrópodes. E aí, ela pertence à classe dos insetos, à ordem dos besouros, Coleoptera, à família Chamaleódide, e dentro da família a gente tem vários níveis até chegar no gênero de Soquetus. Então, uma das coisas que tinham me perguntado no diurno, né, era como é que eu identifico este organismo neste gênero, nesses grupos taxonômicos aqui, nessas classes. Então, por exemplo, neste meu caso, família Leódide, vocês conseguem ver que a antena tem uma quebradinha aqui, tem uma parte menorzinha. Então, todos os bichos que têm esta antena com esse 8º segmento pequenininho pertencem à família Leódide. Vocês conseguem ver que esse besourinho tem um pescocinho. Besouro não tem pescoço, mas esse grupo desta subfamília Colevini tem pescocinho. Tá? Não vou ficar falando todas as classificações aqui. E, por exemplo, vocês conseguem ver que tem um esporão, um espinho longo aqui. O gênero de Soquetus tem esse esporão mais longo que o primeiro segmento do tarso, desta parte aqui que chama tarso, para artrópodes. Tá? Então a gente consegue identificar, a gente pega um bichinho,
olhando essas várias características dele, a gente coloca nesses diversos níveis. E como vocês podem ver, vários desses nomes, eles têm origem grego ou latino. Então, Coleóptera, Pteros é asa, Coleo é estojo. Então, os besouros, eles têm a asa posterior, a asa de cima dura, que envolve, como um estojo, a asa membranosa. Então, quando o bicho quer voar, ele abre esse estojo, a asa membranosa se desdobra e o bichinho sai voando. Dentro de besouros tem uma subordem que é chamada de polífaga, ou seja, ela come várias coisas, né? Tem uma diversidade de alimentação. E assim por diante. Dentro da taxonomia da nomenclatura zoológica, a gente tem regras para 3 grupos de nomes. Opa, errei aqui. A gente tem regras para o grupo da espécie, que tem tanto espécie como subespécie. Então, por exemplo, nós hoje em dia nos consideramos como Homo sapiens sapiens, Homo sapiens, subespécie sapiens. E tem regras para a gente compor esses nomes. Existem regras para compor o nome de gênero, existem regras no nível de família, que inclui família, superfamília, subfamília, tribo, subtribo e outros que precisarem. Então, por exemplo, dependendo do grupo, a gente pode usar ou não subníveis de família. Então, a família Leódide é uma família muito pequena dentro do grupo dos besouros, ela tem só 4.000 espécies. Tá? Existem famílias com centenas de milhares de espécies. Então, nesses 3 grupos a gente tem regras, nos outros não existem regras. Então, como que a gente faz esses nomes? Então, o código, ele permite o uso de 2 tipos básicos, aqui existem vários, mas para nós 2 tipos básicos de nomes, os chamados uninominais, ou uninomiais, algumas pessoas falam, que é um nome só, dentro de biologia. E esses nomes uninominais, eles podem tanto ser usados para qualquer coisa acima de gênero, então filho, ordem, classe, família, subfamília, são todos um nome único. E esse nome biológico, ele é sempre escrito em letra maiúscula com tipo normal, não é com tipo itálico. Tá? E é sempre ou um substantivo no plural ou um adjetivo substantivado, sempre pensando em plural, porque esses níveis, que a gente chamaria de supragenérico, eles incluem gêneros, então ele é plural, ele é um grupo de gêneros, então é sempre usado no plural. E nós temos o gênero, que também é um nome só, geralmente é um substantivo, tá? No nominativo singular. Então, para mim, eu não entendo nada disso, mas acho que esses termos vocês de letras sabem o que eu estou falando. Tá? E ele sempre é escrito em itálico, tá? Com a primeira letra maiúscula e sempre em itálico. Ou grifado. Tá? Então, temos alguns exemplos. Echinacea é uma estrela do mar, Drosófila, todo mundo sabe o que é, aquela mosquinha. Ludovix é um besourinho e Homo somos nós, né? O gênero humano. Então, quando eu tenho um único nome em biologia num texto, se ele for em itálico, eu sei que é um gênero. Se ele não estiver em itálico, eu sei que é algo supragenérico. Por que a gente pode usar grifado? Então, vocês são de uma geração que já trabalha com computador, né? Mas antigamente, para fazer um manuscrito, as pessoas datilografavam e enviavam para uma imprensa, né? E aí, a máquina de datilografar não tem itálico. Para eu indicar o que eu quero que seja impresso em itálico, eu grifava, tá? Sublinhava as palavras. Então, hoje em dia, com o computador, a gente não precisa mais usar
sublinhado, basta a gente usar itálico, mas antes a gente indicava usando o sublinhado. Tá? E um outro tipo que é o nome binominal, que é um nome de espécie. Como eu falei para vocês, sempre é binominal, eu não posso falar só o epíteto específico. Eu tenho sempre que me referir a uma espécie usando o nome do gênero mais o nome da espécie. É sempre em itálico e o nome específico é sempre em minúscula. Então, um outro exemplo aqui que vocês conhecem, musca doméstica, a mosca. Tá? Gênero musca, espécie doméstica, é a mosca que está enchendo as paciências em todas as casas. Então, quando eu uso um nome específico, o segundo termo, que é o epíteto específico, ele é geralmente um adjetivo, ele pode ser um substantivo, no nominativo ou no genitivo. E ele vai ser frequentemente um qualificador do gênero. Tá? Então, quando eu uso um adjetivo, ele tem que combinar em gênero e número com o gênero do gênero. Tá? Então, em inglês, a gente não cria confusão, porque em inglês, gênero biológico é genus, e gênero de masculino, feminino e neutro é gender. Então, em inglês eu falo the gender of the genus, e aqui em português a gente fala o gênero do gênero. Né? Fica mais confuso. Então, o gênero da espécie, do nome específico, tem que combinar com o gênero do nome genérico. Tá? Então, se eu tiver um gênero masculino, se eu tiver um gênero dos, se eu tenho uma coisa que é branca, albus, alba, e eu quero descrever uma espécie, eu vou ter que combinar com o nome do gênero. Se o meu gênero for masculinos, dos albus. Se for feminino, alba. Se for neutro, album. Isso também eu não preciso falar para vocês, vocês sabem. Mas para um biólogo, a gente fica olhando e sempre tem dúvidas. Então, quando eu faço um nome de gênero, sempre ele tem que ser latinizado. Eu posso criar um nome de gênero direto do latim, ou eu posso usar qualquer outro idioma e latinizar esse nome. Frequentemente ele tem um significado que vai me mostrar a característica daquele grupo biológico, tá? Ou pode não ter. Então, eu posso fazer um gênero com um nome único que tem um significado, eu posso fazer uma composição arbitrária de letras, eu posso juntar duas palavras para criar um nome de gênero. Tá? E quando eu faço a descrição, quando eu publico um nome de gênero, eu tenho que dizer a etimologia, outro nome que para vocês também é bastante conhecido. Tá? Então, eu tenho que, quando eu descrevo a etimologia daquele nome e eu descrevo se ele é masculino, feminino ou neutro, para que uma pessoa posteriormente que vai colocar uma espécie dentro daquele gênero que eu descrevi, ela sabe como ela deve compor aquele nome específico. É lógico que se ele vem do latim ou se ele vem do grego, existem as regras de latim e grego que eu tenho que seguir. Então, se o meu nome é masculino, eu não preciso dizer que ele é masculino, convém, mas todo mundo que souber latim vai saber latim ou grego, vai saber que ele é masculino. O que acontece é que a maioria dos biólogos não sabe latim nem grego, então é bom a gente dizer. E se vocês forem pegar vários trabalhos de biólogos, vocês vão ver que tem erros. Tem algumas palavras, então, geralmente, os biólogos veem palavra que termina com A, então é feminino. Né? E não é uma verdade. Então, por exemplo, várias palavras terminadas com soma, existem vários, soma é corpo, né? Várias palavras terminadas com soma, na verdade vem do grego somat, que seria neutro. Por exemplo, manus é feminino. Né? Então, embora termine com us, é uma palavra feminina. Então, os biólogos não sabem e eles se confundem. Tá? Então, quando a gente vai dar um nome de espécie, como eu falei, ela tem que combinar com o nome do gênero,
E aí, frequentemente eu uso um adjetivo qualificador. Então, por exemplo, eu tenho uma espécie que é branca, então eu digo que ela é alba, ou uma espécie que não tem pelos, eu digo que ela é glaber, glabra ou glabrum. Então, de novo, para vocês, eu sei que eu não preciso ensinar regras de grego e de latim, mas é só para dar uma passada que existem algumas que masculino, feminino e neutro tem a regra que a gente sempre pensa us, a e um, com o sufixo. Existem alguns que têm diferença, então, por exemplo, o masculino de glabra é glaber, mas se vocês vão ver a literatura biológica, vão encontrar alguns glabros, está errado, né? E aí a gente tem que corrigir, né? Quando a gente nota um erro desse, a gente corrige. E existem algumas palavras que masculino e feminino têm o mesmo sufixo e o neutro não tem, e alguns que masculino, feminino e neutro têm a mesma terminação, como vocês sabem. Eu posso fazer também um nome de espécie que seja um adjetivo indicador de localidade. Então, também eu tenho terminação ensis, masculino e feminino, e ense no neutro. E aí, por exemplo, se eu descrevo uma espécie que eu coletei no Brasil, eu dou o nome de brasiliensis ou brasiliense, dependendo do gênero do meu gênero. E aí a gente fala, pô, dá uma espécie que tem o nome brasiliensis é meio bobo, porque o Brasil é tão grande, né? Geralmente as espécies são mais restritas do que isso. Então eu posso dar nomes menores, né? Então eu posso dar uma espécie ubatubensis, que ocorre na região de Ubatuba. Então, só algumas curiosidades. Existe uma espécie de morcego que foi descrita daqui e foi dado o nome de brasiliensis. E aí, no Brasil, ela existe, mas nos Estados Unidos, ela é muito mais comum. Então, você tem uma espécie que eles vivem em cavernas, então tem vários, no final da tarde, tem algumas cavernas de lá que tem um auditório que as pessoas pagam ingresso para ir para ver milhares e milhares de morcegos saindo da caverna, e é Tadarida brasiliensis, embora esteja nos Estados Unidos. Uma outra coisa, um outro exemplo desses, aqui em São Paulo a gente tem 2 escorpiões que são venenosos, os 2 pertencem ao gênero Titius, um é Titius cerulatus e o outro é Titius baiensis, o chamado escorpião preto, ou escorpião marrom. E o Titius baiensis não ocorre na Bahia, ele só ocorre no estado de São Paulo. Tá? Alguém errou. Então esses nomes podem dar dicas erradas para a gente. A gente esperaria que eles fossem um descritivo, mas se a pessoa errou, eles vão descrever errado. Um terceiro tipo a gente pode usar um substantivo que seja qualificador também. Tá? E eles, de novo, têm que ser em latim ou latinizados. E uma coisa importante é que os nomes compostos terminados em um substantivo, né, eles não podem ser mudados o radical. Então, pictus, albi, pictus, né, a parte posterior branca, é uma espécie que tem a pontinha do rabinho branco. Então é o albipictus. Ele vai ser albipictus, não importa se o gênero for masculino, feminino ou neutro, porque pictus é um substantivo. Então, por exemplo, longicauda é a mesma coisa, é o bicho que tem rabo longo. Sempre vai ser longicauda, não importa o gênero do gênero. E isso também tem muito biólogo que não sabe. Eu posso ter um último caso de dar nomes, que é o que a gente chama de nome em aposição. Eu coloco um nome e que eu não combino esse nome com o gênero do gênero. Então, normalmente, por exemplo, eu posso dar um nome de uma espécie que ocorre em Ubatuba como ubatubensis, mas eu posso simplesmente chamá-la de Ubatuba. Tá? Então, qualquer que seja o nome do meu gênero, ela sempre vai chamar Ubatuba. Eu posso homenagear o povo carioca. Então, é uma espécie lá do Rio de Janeiro, eu chamo ela de blá 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 carioca. Não importa o gênero. Eu posso, por exemplo, o Instituto Oceanográfico tem um navio. O navio oceanográfico do professor Besnar. E eu viajei com eles, coletei um bicho lá no mar e quero homenagear
o navio onde eu coletei o bicho. Então eu posso simplesmente usar em aposição o nome Desnar. E se eu coletei lá no vulcão lá da Islândia, nesse vulcão com um nome infalável, eu posso dar este nome, não preciso falar que é blá 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 blá-ensis, né, que ficaria mais complicado ainda. Então eu posso dar em aposição. Isso é uma saída, né? Tem muita gente que não sabe latim, não sabe grego, então em vez de alterar o final do nome para combinar com o gênero, simplesmente escreve que é em aposição. Então não preciso pensar no assunto. Qualquer palavra que eu tiver lá vai estar certo. Tá? Dúvidas? Tranquilo? Oi? Acorda! Acordem! Pelo amor de Deus, gente. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Então faça! Seria possível atribuir um número para a espécie? Eu penso em algo feito com os livros de uma biblioteca, por exemplo. AX62 para se referir à espécie de besouro que o senhor acabou de... Tá, o senhor. Não aquele senhor Não, lá. é. Posso? Então, por exemplo, eu vou falar um pouquinho da criatividade e falta de criatividade, tá? Então, eu posso, tem mais algumas dicas. Por exemplo, existem casos, uma pessoa foi fazer uma revisão, ela tem 20 espécies. Então, quando eu fiz o meu pós-doutorado, com aquele besourinho lá no Canadá, eu fui na coleção e eu descobri 80 espécies que não tinham nome. Então eu tinha que dar nome para 80 espécies. Então haja criatividade, né? Então tem alguns casos que, por exemplo, ele coloca a espécie blá 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 prima, blá 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 segunda, blá 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 tercia, blá 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 quarta. Então é isso, você está pondo números àquela espécie. Em vez de dar nome, você pode pôr números. Você pode, por exemplo, existem algumas coisas que tem, algumas espécies que têm joaninhas. Algumas joaninhas têm 12 listas. Então, duodécima lineata, e você pode, a espécie pode ser 12, o número 1, 2, traço lineata. Pode usar numeral, ou pode usar o número latinizado como prima, segunda e assim por diante. Tá? Eu posso usar o que eu quiser. E vai ficar para sempre. Né? Então, uma das coisas, uma vez que eu publiquei um nome, principalmente o nome específico, ele vai ficar para sempre. Tá? Deixa eu passar mais um e depois eu faço uns outros comentários. Desde que vocês me perguntaram, eu vou usar as perguntas do Diurno para falar para vocês. Um outro tipo de nome que a gente pode usar, eu posso dar um nome em homenagem. Tá? Então, existem regras de latim. Então, quando eu dou um nome em homenagem, um nome de espécie em homenagem, ele é um substantivo no genitivo. Então, quando eu quero homenagear uma pessoa do sexo masculino, eu coloco um i no final. Então, se eu quero homenagear o Silva, Silvaí. Se eu quiser homenagear uma pessoa cujo nome termina com i, por exemplo, Pirani, posso colocar Piranii ou só Pirani. Eu posso suprimir um deles. Em inglês, viraria Piranii, né? O último i para eles sempre falam como I. Se for uma mulher, eu coloco no final. Então, para Maria, eu posso tanto suprimir o A e substituir pelo E. Cleide, eu posso tirar o E ou deixar o E, então pode ficar Cleide ou Cleide, tanto faz. Suprimir é sempre facultativo. E uma coisa que é frequente em nomes em homenagem, quando a gente homenageia um homem, geralmente se coloca o sobrenome dele na homenagem. E quando se homenageia uma mulher, frequentemente se coloca o nome dela e não o sobrenome. Tá? Mas eu poderia homenagear a Maria da Silva colocando Silvé. É diferente do Silvaí.
né? Eu sei que aqui é um homem e aqui é uma mulher, por causa da terminação que eu estou utilizando. Mas por quê? Por que o nome da mulher? Então, eu não sei, eu imagino que, assim, nós vivemos num mundo machista, né? E nós temos os dois lados do machismo. Temos o lado ostensivo do macho e tem o lado carinhoso do macho quando ele se refere à mulher. Então, eu imagino que eles pensavam que é melhor eu me referir à mulher falando o nome próprio dela, eu vou ser mais delicado do que simplesmente chamá-la pelo sobrenome. Uma outra coisa que deve estar relacionada é que até pouco tempo atrás, uma mulher quando se casava, ela ficava com o sobrenome do marido. E aí quando eu estou homenageando uma mulher e uso o sobrenome, eu não sei se é o nome de solteira ou o nome de casada. Então, se eu usar o nome próprio dela, eu garanto que eu estou homenageando ela, não importa quantas vezes ela casou ou descasou, né? Fazendo um parênteses, isso é normal, não precisa, mas isso é um costume, é uma prática. Uma coisa engraçada, por exemplo, no meio científico, né, quando vai publicar, vários de vocês talvez já publicaram, você põe o seu sobrenome. Então, mulheres que casam, às vezes elas mantêm o sobrenome científico, não põem o nome do marido, às vezes elas põem o nome do marido. Eu já vi um trabalho de uma mulher que tinha casado e descasado 3 vezes. E aí, cada vez que ela casava, ela punha o nome do marido. E aí, no trabalho dela, lá no final das referências, citando ela própria, ela pôs um asterisco falando, por exemplo, Silva é igual a Silva Santos, que é igual a Silva Lima, que é igual... Era tudo eu mesma, que eu casei e descasei. Aí cria uma confusão, né? Então, essas coisas são complicadas em ciência. Então, por causa disso, por causa do mundo machista, em que as mulheres podem mudar de nome, os homens não, embora hoje em dia já pode, eu conheço um caso de homem que colocou o sobrenome da mulher, né? Existem casos, mas então a gente usa isso, tem todas essas possibilidades de explicação, tá? Sim? Professor, a gente pode voltar no... Qual? Ainda não terminei. Qual? Nesse. O Evaldo já vai falar que eu vou... Não. Ei, a fiala Yaku. Você é islandesa? Não. Mas, ó, esse OE, É. islandês, é um O com trema. Tá, o O é isso em todos os... Aí, vamos supor que chega um ser humano lá, que não sabe disso. Certo. E aí, escreve, por exemplo, sem o E, porque aquele O é com trema. Isso é um problema ou sou eu que estou sendo chato? É uma boa pergunta. Hoje em dia, então, você sabe disso, sabe, para escrever um nome em alemão, eu posso tanto escrever com trema quanto com o E, posso escrever tanto com o beta como o SS, isso é alternativo para eles, e porque tem máquina de datilografar que não tem esses acentos. Quando eu vou fazer um nome, eu posso usar qualquer uma delas. Eu posso usar eu poderia usar o O com trema, só que isso não existe. Então eu posso tirar o E, mesmo que eu queira homenagear alguém que seja, sei lá, eu posso homenagear o Miller, que é o U tremado, que pode ser o UE, né? É a mesma coisa. Eu posso homenagear um Miller colocando M-U-L-L-E-R-I, ou posso colocar M-U-E-L-L-R-L-L-E-R-I. E isso não Tá? dá diferença para vocês? Isso não faz diferença para a gente. E um mueleri é diferente do muleri. Como é diferente? Eu posso dar 2 nomes de espécie, uma escrito UE e a outra U. Elas vão ser nomes diferentes de espécie. Eu não vou considerar aquilo como homônimo. Tá? Eu posso homenagear um Miller ou um dando de um jeito ou de outro. Tá? E, só terminando, hoje em dia, se eu fizer um erro, aí alguém fala, você fez um erro.
Você deveria colocar M-U-E, L-L-R-I. Até a década de 60, algumas pessoas corrigiam o nome original, falando, na etimologia, eu vi que você quis homenagear o Miller, então você errou. Não era para fazer assim, então eu corrijo o seu nome específico. Hoje em dia não pode mais fazer isso. O novo código diz, o cara errou, que pena. Né? Que pena, você pode falar, criticar que ele errou, mas você não pode mais mudar o nome que ele fez. Tá? Fala. Não, por exemplo, esse vulcão, ele é esse um vulcão. Isso. E aí eu posso encontrar com trema ou com OE, e para o código isso não é um problema. Não, porque uma vez... Não. Quando eu defino o nome, eu não ponho trema. Tá, entendi. Eu não ponho o trema, porque no nome latim, no nome da espécie, não existe nenhum acento diacrítico, não posso colocar nada. Tá? Existia alguma... Antes, às vezes eles colocavam hífen, não posso colocar mais nem hífen. Tá? Então, os nomes que antes tinham hífen, eu mudo. Então, esse tipo de mudança eu posso fazer. Antigamente, até 1900 e pouquinho, as pessoas, quando iam homenagear, colocavam um nome em homenagem, colocavam em letra maiúscula para dizer que é o sobrenome. Isso é errado, porque o nome da espécie não pode ter letra maiúscula. Então, mesmo que um trabalho lá de 1900 colocou em letra maiúscula, eu vou me referir àquela espécie com a letra minúscula. Tá? Então, esse tipo de pequena correção eu posso fazer. Mas se a pessoa colocou com O, simplesmente o O, ficou para sempre daquela forma. Tá? Acho justo. Mas eu estou fazendo uma pesquisa, tem... Ué, É terrível. mas as pessoas erram. Professor, e Mas é esses... melhor feito errado. Então, né? Depende. Se ele errou no gênero da espécie, aí eu tenho que corrigir. Claro, mas... Por exemplo, a espécie, o gênero que eu fiz a revisão é a Adelopsis. Né? Talvez para vocês, claramente a Adelopsis é um nome feminino. Para biólogos, a Adelopsis soa masculino. Então, eu não sei porquê, mas ele soa, porque eles não entendem de grego. Né? Então, você tem várias espécies que foram colocadas us. E aí fui eu na minha revisão e dei tudo para A. Ou quando era para mudar. É diferente do caso aí do carioca, o batuque. Sim. Por exemplo, teve uma pessoa que me homenageou, colocou uma espécie para mim, em vez de colocar em Aspinii, colocou em Aspinius. E ficou em Aspinius, e vai ficar em Aspinius para sempre. Porque geralmente a gente usa aquela terminação, mas ele não quis, ele achou mais bonitinho ficar em Aspinius, e ficou. Né? Tem uma que é tem uma que me homenageou como Pedroi, em vez de em Aspini, Pedroi. Né? E ficou. Posso passar? A gente falou do masculino e feminino e tem também plural. Né? Então vocês também sabem, quando o plural masculino é oro, o plural feminino é aron. Então, se eu tenho irmã, de novo, o machismo, né? Se eu tenho homens ou casais, a terminação é oro. Se eu tenho mulheres, no plural é aron. Então, se eu quiser homenagear o casal Silva é silvorum e as irmãs Brown é brownarum. Isso também são recomendações. Como eu falei, eu posso falar que nem Aspinius, eu posso mudar. Bom, dúvidas? Então, antes de passar alguns exemplos para você ver a criatividade dos biólogos, né? A criatividade, falta de criatividade, fizeram algumas perguntas no dia que eu acho legal a gente comentar. Uma delas, por exemplo, quando eu vou fazer uma homenagem, né? Então pergunta assim, eu posso me auto-homenagear? Né? O que vocês acham? Então, existe uma coisa que chama ética. E na ética eu não posso me auto-homenagear. Se eu sou autor, se eu vou ter o meu nome como autor, a ética taxonômica não me permite eu me auto-homenagear. Então eu não posso criar um gênero Pedrum Magnificum. Não posso fazer isso. Tá?
Existe uma outra regra da ética, então tem as duas coisas, né? Eu não posso me auto-homenagear, mas tem algumas pessoas que então, por exemplo, conheço um trabalho que o cara homenageou o pai dele com o nome de gênero. E como eu uso o nome de sobrenome, é o nome dele. Né? Então ele diz, estou homenageando o meu pai, não estou me homenageando, mas o nome do gênero repete no nome do autor, é o mesmo nome, certo? Tem gente que homenageia a filha, a esposa, né? Então, por exemplo, né? Vou homenagear a Patrícia, né? Então, eu tenho uma espécie Patrícia, eu tenho Patricinha, Patriciela, Patrícia Linda. E aí vai. E vai. O pessoal está rindo, Pedro, mas é o seguinte, é a mesma coisa que acontece na prefeitura com as ruas, que é o que a gente está discutindo. Sim. É a mesma coisa, o cara pode ser homenageado pelo título, ele é general, pelo apelido, pelo sobrenome. Sim, assim, a família, né? A família inteira, é o nepotismo taxonômico. Existe, por exemplo, existem alguns casos, depois eu vou passar para vocês, tem um link de um site de nomes curiosos. E tem vários exemplos lá. Eu peguei vários desses que eu vou falar de lá, mas tem alguns outros que eu conheço. Eu não vou ficar falando o site inteiro, mas, por exemplo, existem casos da mesma pessoa fazer várias espécies em homenagem à esposa. Então, uma delas é amada, a outra é querida, a outra é amiga. Do mesmo gênero, com várias espécies, todas falando a mesma coisa para a esposa. Acontece. Né? Nome. É gente, né? Eu sempre brinco assim, né? Eu sou zoólogo e trabalho com bicho, né? Porque gente é complicado, eu detesto gente, por isso que eu trabalho com bicho. Bicho não tem esses problemas. Né? Então, a outra parte da ética também é assim, eu não posso me homenagear, e outra coisa da ética, eu não posso homenagear o meu inimigo negativamente. Né? Então, por exemplo, eu não gosto da Patrícia, né? Então eu vou fazer um gênero Patrícia, que eu coloco um epíteto específico, feia, né? Ridícula. Não dá ideia, Não. Isso não pode. Acontece. Existe uma espécie de aracnídeo que chama lente suja. Então tinha um pesquisador chamado Lente, e o cara não gostava dele, e a espécie virou suja, né? Lente suja, homenageando negativamente aquele cara. Existem vários nomes de gêneros que são nomes de mulher, nomes femininos. Vários são bonitinhos, então o cara gostava da mulher, da filha, alguma coisa, deu um nome bonitinho para aquele gênero. Tem outros bichos que são bichos feios, asquerosos, que têm nomes femininos. Então eu imagino que provavelmente o cara não gostava daquela mulher e deu o nome genérico para ela. Existe ética, o código diz, não se deve dar um nome nem homenagem negativo, mas as pessoas fazem. E uma vez que fez, está lá, fica para sempre. Eu posso até brigar, processar, mas o nome está lá. Isso é uma outra coisa importante da taxonomia. Se eu tenho a minha revista, eu publico na minha revista, que eu faço na minha casa e eu distribuo para os meus amigos, para uma publicação ser válida tem umas certas regras. Se eu sigo aquelas regras, aquele nome está válido para sempre, para todo o universo. Tá? Então, existem coisas, às vezes a gente trabalha com um grupo, de repente a gente está conversando e descobre, alguém fala, pô, mas você não sabia, como é que você não sabia que tinha um tal de espécie? O cara descreveu uma espécie nova lá na casa dele e eu sou obrigado a saber. Acontece. Mas deixa o catálogo. Então, normalmente a gente faz. Então, eu, por exemplo, eu tenho um catálogo da família Leode da América Latina. Tá? Então, eu e mais dois pesquisadores, um canadense e um americano, a gente publicou isso em 98, estamos atualizando. Então, em 98 tinha 300 espécies, hoje tem 600 espécies. Tá? Então, a gente tem um catálogo. Frequentemente, as pessoas fazem o próprio catálogo e é bastante comum que ou isso possa ser publicado como um catálogo das espécies, dos gêneros, ou hoje em dia, com a internet, tem vários desses catálogos que estão online
né? Então, as pessoas, quando publicam, existe, é lógico, né? É meu interesse que as pessoas conheçam a minha espécie. Então, normalmente eu envio para todo mundo as minhas descrições, ou envio pelo menos para a pessoa que está fazendo esse catálogo. Dentro de Leode, tinha uma pessoa que fazia isso até uns 10 anos atrás. Aí ela era pós-graduando, né? Era o pós-graduando que estava fazendo, aí ele terminou o doutorado dele, foi embora e largou o catálogo online lá. E uma dúvida que eu tenho. Por exemplo, você pegou lá aquele besouro lá e classificou ele, beleza, colocou o nome. Aí outra pessoa em outro lugar do mundo achou o mesmo Besouro. e E deu um outro nome. um outro nome. E aí? Certo. Isso se chama sinônimo. Tá? Então, para na nomenclatura, tem duas regras importantes. Então, por exemplo, como eu falei assim, os nomes não podem ser mudados. Uma vez que eles colocaram lá, eles não podem ser mudados. Tá? A professora Patrícia trabalha com nomes de praças, de ruas. A gente sabe que é difícil, mas é mais fácil mudar um nome de localidade do que um nome biológico. Tá? E aí existem duas coisas, duas regras importantes. Uma é a lei da prioridade e a outra é a gente tende a estabilidade, a gente prima pela estabilidade dos nomes. Então eu não posso ficar mudando o nome à torto direito. Existe uma coisa que não é bem uma mudança, mas o que eu posso fazer, por exemplo, alguém descreveu uma espécie, então, por exemplo, eu descrevi Disuchetus vanini, em homenagem ao meu orientador Sérgio Vanini, Vanini. Aí alguém lá para frente fala assim, olha, você descreveu Disuchetus vanini, mas vanini não pertence ao gênero Disuchetus, que você achou aquelas características, você errou. Ele pertence a um outro gênero, por exemplo, Eunemados. Então, em vez de ser Disuchetus vanini, passa a ser Eunemados vanini. Então tem uma nova combinação. Tá? Então isso eu posso fazer, uma nova combinação da espécie ou mundo de gênero. E a outra variação que existe é o sinônimo. Então, por exemplo, eu descrevi Disuchetus vanini, alguém dali a pouco pega um bicho e descreve uma outra espécie, Disuchetus blá blá blá. E aí, depois ou eu ou alguém mais para frente, pega esses bichos, analisa, vê a descrição, vê mede a antena, vê o tamanho do olho, mede a perninha, vê a genitália, faz todas essas coisas e chega à conclusão, olha, vanini, né, de vanini e de blá 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 são a mesma coisa. Então aí segue a lei da prioridade. Vanini foi publicado em 1991, blá 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 foi publicado em 2018. Então vanini tem prioridade sobre o outro. Então este outro nome passa a não mais existir. Ele está disponível, mas ele é um sinônimo. Então eu sinonimizo aqueles dois nomes e dali para frente tudo que for blá 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 tem que ser chamado de vanini. Tá? Professor, Sim. Aqui com o nome de ruas, né? Quando em casos de uma troca, a gente costuma ter alguns problemas. Sim. Porque as pessoas ficam na cabeça e então gera alguns problemas na comunicação, na localização. E quando vocês têm essas trocas, até 1960, é isso? Vocês podiam alterar, não é isso? Não é que podiam. Algumas pessoas alteravam. Não é que podiam. Mas alteravam. Tá? Então, quando isso acontecia, então existe a Comissão Internacional de Nomenclatura Zoológica para resolver esse tipo de coisa. Então, por exemplo, existe a lei da prioridade. Mas em alguns casos, algumas pessoas que trabalham com o grupo mandam uma consulta para o ICZN, para a Comissão Internacional, falando, olha, eu tenho o gênero AA que tem prioridade sobre o gênero BB. Ele tem prioridade. Só que o cara descreveu o AA, aí o outro descreveu o BB, e todo mundo começou a escrever um monte de espécie no BB. Expôs no BB e tem 423 espécies. E aí alguém hoje faz a revisão e vê que AA e BB são sinônimos e BB é júnior. Então ele deveria mudar todas aquelas 428 para AA. E aí, pensando na estabilidade dos nomes, as pessoas fazem uma consulta e pedem para que se mantenha
o bebê como o nome genérico, apesar dele ser sinônimo júnior do AA, por uma questão de estabilidade. E aí o código, a comissão pode falar ok, ou a comissão pode falar assim, não, vamos seguir a regra e vamos mudar os 428 para AA. Isso pode acontecer, isso acontece em vários casos. Pode gerar algum problema nesse tempo. De novo, é a problema assim, eu tenho que saber, entendeu? Eu tenho que acompanhar as mudanças. Tem gente que não acompanha, tem gente que até hoje chama os nomes... O grande problema é a combinação, né? Então, frequentemente, o nome da espécie é difícil que mude, mas pode ser que ela mude de gênero. Tá? Então, tem vários nomes que a gente usa. Por exemplo, os felinos, a gente tinha um gênero puma, que é a onça parda, né? E tem o gênero Felis, que é do gato, e várias espécies de gatos. E antes tinha puma concolor, e aí alguém falou que concolor não pertence mais a puma, pertence a Felis. Né? E tem gente que até hoje escreve puma, né, sem saber que mudou. Né? Então, esse tipo de coisa acontece. Só que dentro de quem trabalha, por isso que tem as revisões. Quando a gente vai mandar o trabalho para publicar, normalmente passa por um revisor, e se o cara da área, ele vai saber, então esse tipo de coisa ele sugere as alterações. Mas tem coisa que passa. Tem coisa que passa. Mais ou menos. Certo? O que mais? Professor, antes dos exemplos, Antes dos conta pra eles exemplos como é que- lindos. conta para eles como é que vocês fazem a coleta, que o pessoal... Como assim? A coleta. Ah, você está falando do meu doutorado, é isso? Exato. É que ela gostou. Adorei. Não, na verdade assim, então vamos lá, quando a gente faz taxonomia, a gente vai trabalhar com os bichos, frequentemente quando a gente faz uma grande revisão, a gente vai pegar todas as espécies que estão descritas, a gente vai em vários museus onde isso está depositado, analisa todos esses exemplares e a gente detecta se tem sinônimo de espécie, a gente faz toda essa modificação. E a gente pode tanto pegar esse material de museu, quanto a gente mesmo ir coletar. Quando a gente coleta, então, por exemplo, quando eu fiz o meu pós-doc, eu peguei a coleção do meu supervisor lá do Canadá, que ele viajou por toda a América do Sul, ele coletava muito. Então, a coleção dele tinha muita coisa que não estava em nenhum outro museu. E tinha muita coisa nova, por exemplo, tinha 80 espécies que eu tive que dar nome. Tá? Em 4 gêneros diferentes. Eu que reorganizei, tinha um gênero que não era um gênero que, segundo uma sistemática que a gente usa hoje, eu não poderia juntar todo aquele saco de gatos, né, com aquela espécie no mesmo saco de gatos. Então eu reorganizei os gêneros e tive que nomear algumas espécies. Mas a gente também coleta. Uma coisa, quem descreve é quem dá o nome. Viu? 80 tantos nomes. Descrição. Quando a gente fala de descrição de um taxon, ele inclui várias coisas. Quando eu descrevo um taxon, uma espécie, um gênero, uma família, eu tenho... então, quando eu descrevo uma espécie, eu tenho que indicar um exemplar tipo, é o exemplar que vai estar no museu que ele carrega aquele nome. Então, o Socrates Vanini tem um tipo, quando eu descrevo, publico uma descrição formal, que tem as características, que se a pessoa pegar aquele bichinho, ela vai conferir o que eu fiz. Eu posso ter feito errado e ela corrige a minha descrição, faz uma redescrição. Então eu tenho que indicar um tipo, eu tenho que descrever morfologicamente aquilo para que as pessoas depois entendam o que é. Então, por exemplo, quando eu faço uma revisão, nos meus bichinhos, vários deles foram publicados no final do século XIX, começo do século XX. E naquela época, os meus besourinhos são aquele lá, marronzinho pequenininho. Então a descrição em latim era besouro marrom pequeno com o 7º artículo da antena mais curto que os demais. Todas as espécies daquela família são iguais. Então, se eu olhar aquela descrição, não me serve para nada. Então, o que eu tenho que redescrever? Eu pego aquele exemplar, eu disseco o exemplar, abro a barriguinha, tiro o documento dele, né? Tiro o pênis do bichinho, descrevo. Se é uma fêmea, tiro a espermateca, descrevo aquilo lá e faço uma redescrição
porque aí quem olhar a minha redescrição consegue entender melhor o que aquela espécie é. Tá? E eu posso, então, quando eu faço pela primeira vez a descrição de uma espécie, eu que dou o nome. Tá? Então, eu dou um nome e mais todas essas coisas, para que aquele nome fique ligado àquela descrição. Isso. Então, Unhaspini, em 1991, descreveu Vanini dentro do gênero de soqueiros. Sim? Tem regras para fazer a descrição, tipo uma heráldica dos seres? Então, dependendo do grupo, o que aconteceu? O primeiro cara que se escreveu lá, então o Linneu. Linneu descreveu um monte de animal. As descrições dele eram incompletas, mas ele tinha umas descrições, e as pessoas mais ou menos seguiram as descrições dele. E aí, dependendo do grupo, alguém inventa uma coisa, porque acha que é melhor usar aquilo na descrição, e as outras pessoas continuam aqui. Então, existem umas coisas básicas. O melhor é assim, quanto mais descritiva for a minha descrição, melhor. Então, por exemplo, eu inventei uma coisa, quando eu comecei a trabalhar com esse grupo, que todo mundo gostou e copiou. Então, antena. Eu tenho que escrever antena. Então, normalmente as pessoas falavam da antena mais longa que o corpo, lá, e aí eu comecei a descrever colocando a proporção de cada um dos pedacinhos da antena em relação entre elas, em relação à nona, nono artículo, largura versus comprimento, e fiz essa descrição, porque eu tenho mais coisas. A hora que eu olho uma antena, eu desenho essa antena, eu meço, e aí eu vejo, puxa, essa antena com essas medidas, ela se encaixa melhor nessa espécie do que naquela espécie. Então eu incrementei algumas coisas na descrição que eu admiti que as pessoas gostaram, e a partir dos meus primeiras descrições de 91, 93, todo mundo começou a descrever, no grupo que eu trabalho, em layout, começaram a descrever colocando proporções das antenas. Eu posso colocar a proporção da perna. Então tem várias coisas que quem trabalha com coleóptero, com besouro, normalmente usa. Então os élitres são aquelas asas mais duras, normalmente tem pontuações, tem linhas. Então esses tipos de coisas as pessoas colocam. Então eu tenho a descrição do gênero e eu tenho a descrição da espécie. Então eu descrevo um gênero com determinadas características, e aí todas as espécies que têm as mesmas características do gênero pertencem àquele gênero. E aí eu faço descrições específicas. Então eu nem precisaria repetir as características do gênero, eu só dou as a mais. Tá? E aí, uma coisa interessante dentro de biologia, o corte que eu faço é subjetivo. Né? Então eu posso juntar 300 espécies num gênero, mas alguém pode achar, pô, é muito 300, né? Então eu vou pegar aquele gênero e dividir em 5 gêneros. Tá? Aí quem faz isso é a minha decisão. Então tem duas coisas em biologia, né, que são os opostos. Tem o pessoal que tem os lumpers e os splitters. Né? Os lumpers são aqueles que tem um gênero só com 600 espécies. E os splitters são aqueles que têm 600 gêneros, cada um com uma só espécie. Tá? Nenhum dos dois biologicamente me diz nada, né? Porque eu não tenho evolutivamente, eu não tenho, nenhum deles me dá informação da relação entre esses agrupamentos. Sim? Para dividir indivíduo em espécie, mais ou menos isso também, eu tenho tipo, uma coisa que você falar, eu vou dividir uma espécie, não sei se tem muito a ver essa pergunta, mas é curioso. Olha, tem a ver, e é uma briga dentro de biologia, que é conceito de espécie. Tá? Então tem gente que diz em biologia que espécie não existe. Quem existe é cada indivíduo, quem evolui é o indivíduo e não a espécie. Tá? Tem gente que fala que nem indivíduo existe, quem existe é a molécula que evolui. Na verdade nós somos química, pura química, né, que fala, mas é pura química. Tá? Então tem essa discussão. E para a taxonomia, para o Código Internacional de Nomenclatura Zoológica, existe a espécie. Ele tem um nome e ela que vai... Então eu tenho que descrever uma espécie. Qual o conceito de espécie que eu vou usar, aí depende da pessoa. Então, tem de novo, mesmo para espécie,
tem gente que junta várias coisas numa espécie só, tem gente que fala assim, se eu consigo reconhecer morfologicamente o grupo da direita para vocês, do grupo da esquerda, eu consigo olhar para cá e falar assim, olha, todo mundo aqui tem tal e tal e tal, tal característica, é uma espécie. Todo mundo ali tem tal e tal e tal característica, é outra espécie. Tá? Então, isso depende do sistemata. De novo, aonde ele vai fazer o corte na espécie. Qual é o conjunto de diferenças que ele vai reconhecer como sendo variação da mesma espécie ou diferenças específicas. Tá? Isso é subjetivo. Isso nunca vai deixar de existir. Isso é uma briga, por exemplo, quando eu dou as aulas de sistemática lá na biologia, sempre vem essa dúvida da subjetividade. Eu falo, ela sempre vai existir. Aonde eu vou fazer o corte é o meu sentimento, né? Para mim, eu posso... A gente sabe, orientais, chineses, indianos, eles veem tom de vermelho muito mais finamente do que a gente vê tom de vermelho, né? Então, o que para mim é vermelho, para eles são 14 cores diferentes, né? E a mesma coisa, eu posso enxergar uma espécie só e você pode dizer, não, como é que você não vê essa diferença? Ó? Depende, você pode me corrigir, você pode pegar e publicar a minha espécie e dividir em 14. Tá? Isso acontece, isso melhora, né? Isso você vai melhorando a ciência. Eu só coloco os exemplos. Vou colocar das os exemplos. motivações, porque tem gente que tem a segunda aula, né? Então. Estou preocupada aqui, escrever uma parte boa aí, divertida. Vamos lá. Então, dar alguns exemplos de onde as pessoas tiram as ideias para o nome. Então, mitologia era bastante comum. Então, o Linneu, por exemplo, né, o Linnaeus, que foi quem inventou essa taxonomia, ele deu o nome de um peixinho, Zeus, o gênero Zeus. Tem um crustáceozinho que tem o nome de gênero Cyclops. Por que vocês acham que deram o nome de Cyclops para esse gênero? Ele tem um olhinho central só. Deram o nome para essa aranha de Beelzebub. Aranhas são do diabo, né? Todas as aranhas são más, são do demônio, né? Então tem vários nomes, né, que são utilizados aí de mitologia, de religião. Mas essa aranha é venenosa? Todas as aranhas têm veneno, todas as aranhas têm veneno, mas nós temos no Brasil só 3 que provocam acidentes com o ser humano, e não é o caso desse bichinho aí não. Professor, sim. Quando eu era criança, já faz algum tempo, né? A gente tinha as figurinhas de animais, né? Vocês colecionavam, né? Certo. E vinham os nomes. Os nomes científicos. Sim. Estou lembrando disso agora. Teve uma vez que no chocolate também tem um monte de coisa de mamíferos, né? No ping-pong tinha, em chiclete, em chocolate teve também. Chocolate eram os animais. Eram os animais, eram os mamíferos. Então aqui eu estou mostrando essa aranha não pertence àquele gênero, mas para você ver, o grupinho é da mesma família, né? Para vocês terem uma ideia de como que é o bichinho. Aí, por exemplo, alguém já ouviu falar de Mapinguari? Mapinguari é um ser mitológico do Pará, do norte do Brasil. É um ogro do norte do Brasil. E aí, o Wiedemann, quando ele publicou, ele coletou lá na Amazônia uma mosca, não é o mesmo gênero, mas do mesmo grupo, uma mosca enorme, que é um monstro de mosca, né? Então ele deu o nome de gênero Mapinguari, que é um monstro lá da Amazônia. Tá? E aí a gente pode homenagear músicos, como por exemplo o Giraud deu o nome de uma mosquinha, o gênero Mozatella e a espécie Beethoveni, né? Homenageando então 2 músicos com aquela mosquinha linda ali. Tá? Eu posso homenagear quaisquer músicos que eu queira. Então, por exemplo, o Jäger homenageou essa aranha linda, super colorida, né? O camaleão do rock, né?
homenageou David Bowie com o nome. Quando ele publicou em 2009 foi maior, né, auê, sistemático, aparecendo tudo pro jornal, lá na Alemanha, na Inglaterra, a espécie homenageando David Bowie. Nós temos um brasileiro que trabalha com um anelídeo marinho, que também é roqueiro, ele deu o nome de Sepultura, ao bichinho. Tá? Eu posso homenagear um esportista, então Boris Becker, né, um alemão adorava o Boris Becker, deu homenagem a uma espécie de um caramujo marinho com o nome de Boris Becker. Ele poderia dar simplesmente Becker, mas ele queria garantir que todo mundo saberia que era o Boris Becker que ele estava homenageando, tá? E não aquele Becker, aquele vidro, né, que a gente usa. Tá? Temos um brasileiro mineiro que adora o Atlético Mineiro, e aí ele homenageou, ele deu o nome dessa abelhinha, que é listrada preto e branco, né, que nem o Atlético Mineiro, deu o nome de Eulema atleticano. Podemos homenagear escritores, então esses caras estavam descrevendo um pterossauro e deram o nome de Arthur Dactylus Conan Doyle, né? Em homenagem ao Arthur Conan Doyle. Esses nomes existem, gente, isso tudo é nome que está publicado. Por quê? Quando eles coletaram esse pterossauro ele estava num lugar que parecia a descrição do O Mundo Perdido do Arthur Conan Doyle. Então eles homenagearam o Arthur Conan Doyle. Tem um monte de homenagens ao Tolkien, né? Então esse daqui é um besourinho, né, que ele deu em homenagem ao Tolkien, e existem um monte de nomes que usam os personagens do Tolkien, como por exemplo esse aracnídeo brasileiro, que é a Yandumoema Smeagol, né, que foi publicado há pouco tempo e também fez maior auê científico internacional, porque Smeagol vive no Brasil, nas cavernas do Brasil. Né? E então o Ricardo, que é meu colega de disciplina lá na biologia também, ele descreveu essa espécie, mas antes disso ele já tinha descrito o gênero. Então Yandumoema é ele que descreveu, Yandu em tupi é aranha, Yandu, né? E Moema, segundo ele, é falsa aranha. Eu poderia chamar de Yandurana, mas ele resolveu dar o nome de Yandumoema. Porque opiliões, que são esses bichos que a gente estuda, eles são aracnídeos, não são aranhas. As pessoas acham que é uma aranha, então é uma falsa aranha. Ele resolveu dar um gênero usando idioma brasileiro para esse nome. E quando ele criou a primeira espécie do gênero, a espécie era de uma caverna de Minas Gerais, então ele deu o nome de Yandumoema Uai. E na etimologia ele disse, é uma expressão típica de Minas Gerais, Uai. Esse daqui é um verme, é um vertebrado, não é vertebrado, mas é um cordado perto de nós, é um bicho marinho que se enterra, e uma pessoa descreveu um gênero de hemicordata que tinha orelhinhas pontudas, então deu o nome de Yoda, né, do Guerra nas Estrelas. Tem Dartivaderum, tem um monte de nomes homenageando Guerra nas Estrelas. Em 1800 e qualquer coisa, uma pessoa descreveu uma mariposinha e deu o gênero de Wokia. Não tinha nada a ver com Guerra das Estrelas em 1800 e pouco. E aí o Adamski, quando ele descreveu uma nova espécie de Wokia, ele falava um Woki. Então eu vou dar o nome, obviamente, de Chewbacca. Né? Ele criou o Wokia Chewbacca, que é esse bichinho aqui. Não é esse, mas é uma outra espécie dentro desse mesmo gênero. Tá? Então eu, por exemplo, quando descrevi aquelas 80 espécies lá,
Tinha uma delas, então, no meu besourinho, gênero Adelopsis, quando eu dissequei. Então, quando a gente escreve, principalmente em inseto, a gente reconhece as espécies através da genitália masculina, do machinho, do pênis do macho. Então, esse bichinho aqui, que tem os 3 milímetros, eu abro ele aqui, tiro a genitália e olho a genitália, e cada uma delas tem uma forma e eu dou, e aí eu descrevo a minha espécie. Então, a genitália desse bichinho, então em vista lateral, essa vista lateral do pênis, ele tem uma projeção com uma orelhinha aqui, ele parecia um elefantinho, portanto é o nome de Dumbo, né, para esse bichinho. Eu tinha que descrever um gênero, então eu queria homenagear o meu orientador, o Peck, né? Então, o Peck, meu orientador lá do Canadá, eu queria homenagear ele, dando um nome de gênero para ele. E aí eu tinha dentro do meu grupo um gênero que tinha espécies que eram bem pequenininhas, né? Então eu criei o nome Pequena, juntando então criando em português e em espanhol, faz sentido, né, dar esse nome. O Plotnik, ele estudava umas aranhas bem pequenininhas, da família Caponiidae. Existia um gênero que chamava Nops, que significa sem olho, né? Não olho, né? Sem olho. O gênero Nops. E ele fez uma revisão e ele viu que tinha, dentro daquele gênero Nops, tinha um monte de bichos que não pertenciam a Nops. Então ele criou Nops. Tem outras criatividades não muito criativas. Então, por exemplo, dos opilhões, aquele grupo que eu estudo, o Ricardo também, os aracnídeos aqui. No hemisfério norte eles eram conhecidos, e lá no hemisfério norte eles são bolinhas pernudas, bem delicadinhas. E quando a primeira espécie da América foi descrita, foi esse bicho aqui, que era um bicho grande, parrudo, cheio de espinho na perna, os machos são super armados. Então, o Kirby, quando descreveu pela primeira vez, ele descreveu de Gonileptis horridus, né, que é horrível o bicho, cheio de espinho. E aí as pessoas depois tinham que criar vários nomes de gênero. Então, inventaram a Cantogonileptis, o Gonileptis com espinhos, a Acrogonileptis. Então, a criatividade é isso. Primeiro pensando no Gonileptis, os outros foram inventando nomes. Acantogonileptis, Acrogonileptis, Progonileptis, Gonileptelos, Gonileptoides, Liogonileptoides, Progonileptoides e Progonileptoidelos. Né? Então, quer dizer, eu vou juntando prefixo e sufixo em cima do primeiro cara que foi criativo e eu vou fazendo gêneros diferentes. Então, a tribo, na subfamília que esse bicho está, é Progonileptoideline. Eu duvido que 50% de vocês consigam falar rápido. Progonileptoideline. Super fácil. Certo? E a gente vai para outros nomes criativos também. Então, por exemplo, esse besouro, esse serrapau, essas pessoas deram o nome de Blamada. E a etimologia é agrupamento arbitrário de letras. Não tem significado. Ficou bonitinho, Blamada, bonitinho, gostei. Vou dar esse nome. Eu não preciso ter um significado. Tá? E tem os outros significados mais diferentes, né? Então eu posso criar o gênero junto com a espécie. Então esses caras criaram, tem uma vespinha parasitoide lá da África, que eles criaram o gênero Racuna e a espécie Matata, né? Então Racuna Matata ficou o nome desse bichinho aí. Este é um gênero de besouros, o gênero Agra. E aí, o Erwin, que trabalhou no Equador, ele descobriu um monte de espécies novas. Então, ele tinha que dar nomes novos para espécies do gênero Agra. Então, ele criou, por exemplo, Agradable. Ele criou Agravation. Né? Criou outras espécies, na verdade, é Agravation. Né? A gente tem que ler Agravation. A gente tem que ler como
em latim ou em grego, mas... E ele criou um monte, eu não vou ficar passando aqui todas as imaginações dele. Tem uma pessoa que trabalhava com uma mariposinha, que o gênero era lá. Aí ele foi criativo também. Ele deu o nome de... De novo, gente, esses nomes nunca vão mudar. O Cucaracha vai ficar Cucaracha. Pode ser que eu um dia descubra que Cucaracha não pertence a lá. Eu mudo ela de lá para cá, para outro lugar, certo? Mas ela sempre vai ficar Cucaracha, a não ser que seja um sinônimo, tá? Aí Cucaracha vai desaparecer. Aqui eu estou trazendo só os que ainda existem, tá? Tem esse bichinho pequenininho que é daqui do Brasil, um gênero brasileiro, de um besourinho, que chama Itu. Itu significa cachoeira, porque esses bichinhos vivem, são bichos aquáticos, são besouros que vivem nas águas correntes em cachoeiras. E a primeira espécie era Ituzeus. E aí um americano também estava estudando o gênero Itu e ele pegou uma nova espécie. Então a gente tem que pensar em inglês e ele descreveu a espécie Brutus, né? Itu Brutus, até tu Brutus. Tem um gênero de ave que chama Vini, é um bicho lá do Pacífico. E aí umas pessoas descobriram um bicho extinto e vamos ver se vocês de letras conseguem ter criatividade para inventar uma espécie que combine com Vini. Você não pode falar hoje. Pensem em latim, gente. Vini, vidi vici. Então é isso, a espécie vidi vici. Todo mundo conhece a frase do César. E essa ave é extinta. Então eles indicaram, né? Os samoanos lá chegaram na ilha e venceram a ave, extinguiram essa ave. E aí, o Ernesto Marcos, que é o fundador do departamento de zoologia lá onde eu trabalho, ele estudava um monte de bichos marinhos, ele e a esposa estudavam uns moluscos bem pequenininhos, muito bonitinhos. E aí um dia estava a professora Diva, que também era do nosso departamento, visitando eles, e eles estavam lá descrevendo um gênero novo. Eles não tinham ideia de que nome que eles iam dar para o gênero novo deles. E a professora Diva estava lá, desceu a escada e pisou no cachorrinho deles que se chamava Teco. E ela falou para eles, pisei no Teco. Né? E aí eles criaram o gênero Pisei no Tecos, que até soa biológico, né? Aí umas coisas meio malucas também de biologia, de nomes. Existe esse passarinho que é o equivalente ecológico dos pinguins, então esse bicho só vive no Ártico, chama de papagaio do Ártico ou também de fradinho. Então quem descreveu esse gênero, ele viu que o bichinho tinha essa plumagem parecendo um frade, né? Uma plumagem de frade. E aí ele falou, é um fradinho fraterculus. Mas aí ele achava que fraterculus não ficava bonito, ele deu o nome de fratercula, o que é um erro, né? Porque não existe frada, fradinha, isso não existe. Frei e frade é só do sexo masculino, então é um nome feminino para uma coisa que só existe em masculino, mas ele fez e ficou, ninguém pode fazer nada ao contrário, tá? Aí a gente tem um monte de nomes, né? Eu passei alguns criativos, tem outros não muito criativos. Então, por exemplo, eles podem ser descritivos. Você tem uma espécie que é verde, eu posso dar o nome de Viridis. Se ela tem a ponta da antena verde, eu posso colocar ou a cabeça verde, Viridifrons. Eu posso criar um monte de coisas que sejam puramente descritivas. Se eu estou em dúvida, então existem várias espécies que o cara tinha dúvida no nome da espécie. Então tem espécie que chama Dubium ou Dubius, dependendo. Tem uma que é Inesperatum, ou seja, eu estava trabalhando e de repente, nossa, veio uma espécie nova,
Nunca esperava, era inesperado. Tá? E aí tem várias dúvidas e tem algumas coisas, por exemplo, essas pessoas trabalhavam em um bichinho da Colômbia, então nesse gênero de rãzinha alobates, eles pegaram uma espécie nova que eles não tinham a menor ideia do que era. Então, pensando em espanhol, eles não tinham a mínima ideia do que era. Tá? E deram esse nome aí, tá? Para o bichinho. E fica, né? É lógico que quando eles falam da etimologia, eles não vão dizer exatamente o que eles queriam dizer. Né? Eles falam, então, é um nome que as pessoas falam quando tem dúvida. Né? Lá no Colômbia eles usam, e aí ficou a Nicutideia. Certo? Então, se vocês quiserem ver o código, este daqui é o táxon que tem um monte de curiosidades, nomes curiosos, todas as imagens estão no Wikipedia Wikipedia. Se alguém quiser falar comigo, meu e-mail, meu telefone, se alguém quiser aprender mais de biologia ou aprender mais de nome, fiquem à vontade. Mais alguma dúvida? A gente só pode agradecer, né? Palmas para o professor.